Opa! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio de interpretação para os 847 pontos em matemática no Enem. Nesse programa, nós vamos conversar sobre os seus atalhos e obstáculos que você possa ver no assunto mais importante para o Enem, para a matemática do Enem, que é justamente a interpretação de questões. Então, nosso objetivo aqui é fazer com que você coloque o foco na interpretação de questões. Bom, eu sou Marlos Menezes e nesse episódio de hoje eu vou falar sobre uma questão que foi levantada por algumas pessoas, que é: ver resoluções de questões não me ajuda a interpretar as questões de matemática do Enem? Ou será que elas me ajudam? Então nós vamos falar sobre isso, sobre justamente interpretação de questões e o que é ver essas resoluções, como podem vir essas resoluções para você e o que você tem que fazer com elas, se você quiser realmente, de fato, atingir 847 pontos em matemática no Enem, sem que você precise se preocupar com a teoria. Agora, olha só, o que são e como as resoluções de questões podem se apresentar para você? Olha só, você pode encontrar as resoluções de questões de matemática para o Enem tanto no formato de vídeo quanto no formato já escrito. E aí você se abraça nessa resolução de questões e aí o que essa resolução de questão vai te dar? Ela vai te dar exatamente o passo a passo do que você deve fazer. E esse passo a passo ele pode ser em vídeo, né, como eu falei, ou pode ser por escrito. E existem diferenças. Tem pessoas que se dão melhor com vídeo, tem pessoas que se dão melhor com as resoluções por escrito. Mas a questão é que ela te dá exatamente o passo a passo. Agora, as resoluções de questões, é interessante falar isso, que elas são diferentes do gabarito. Quando você pega um gabarito, você só vê lá o que está certo, o que está errado, e isso pode não contribuir muito, dependendo do nível que você está, para você avançar e atingir 847 pontos em matemática no Enem, tá? Agora, olha só, como o gabarito ele só te dá as respostas, né? Isso pode, se você for uma pessoa iniciante, você não pode entender o passo a passo que foi feito ali só olhando o gabarito. Então, por que é que as resoluções são tão importantes? Nesse caso, é justamente porque as resoluções são responsáveis por te mudar de nível. Então é interessante você ver algumas resoluções para que você mude de nível. Do nível que você está agora, do matemática, do nível que você está agora, na sua capacidade de interpretar questões de matemática, para você passar para um nível onde você consiga interpretar melhor as questões de matemática. Então, tem sim a sua importância você ver resoluções de questões. Só que isso, como a gente vai ver mais para frente, eu quero te mostrar a melhor maneira de você utilizar as resoluções de questões. Então fique comigo até o final desse vídeo aqui que você vai entender o porquê que, se você ficar muito viciado nessas resoluções, isso pode ser mal, pode ser ruim para você, pode te afastar de atingir 847 pontos em matemática. E eu vou te falar a melhor maneira de você utilizar isso, tá? Agora, quando você estiver no próximo nível, você vai trabalhar e se fortalecer para que você vá para o nível seguinte. É assim que funciona. Então, você vê alguma resolução, é lógico que é interessante, como eu sempre falo aqui, qual é a importância de você trabalhar com questões? Porque lá na prova do Enem, você vai encontrar questões para fazer. E isso exige que o seu cérebro trabalhe de uma maneira ativa, de que você utilize o seu cérebro para resolver um problema. Você está utilizando o seu cérebro de uma maneira ativa. Isso é totalmente diferente de quando você vê uma teoria, por exemplo. Quando você está vendo a teoria, o que acontece é que provavelmente você está utilizando o seu cérebro de modo passivo. Por quê? Porque ou você está tentando somente entender um determinado processo ali, ou memorizar um processo que ainda é pior, memorizar uma fórmula. E isso não é bom, porque você tem que aprender a trabalhar com o seu cérebro ativamente, que é o que vai ser exigido durante a sua prova do Enem. Você vai ter que aprender a resolver um monte de questões, então é importante que você trabalhe desse jeito, tá? Agora, quando você está lá trabalhando no seu dia a dia, você está fazendo questões e você pretende melhorar o seu nível, o que acontece? Naturalmente, é importante que você entenda que talvez você encontre obstáculos mais difíceis do que você é capaz de resolver naquele exato momento. E aí, quando você encontrar esses obstáculos que vão ser mais difíceis, o que você faz?
Lógico que você vai tentar fazer o de tudo ali para você resolver aquela questão, aquele problema que você está querendo resolver, aquela questão contextualizada do Enem, digamos assim. Você está diante de uma questão contextualizada e você está tendo muita dificuldade. É interessante que você tente resolver, mas tem um limite para isso. Porque, olha só, não é indicado que você fique ali numa só questão mais de 15 minutos, por exemplo. 10, 15 minutos numa questão, 20 minutos numa questão. Por que isso? Porque isso vai tomar tempo. Um tempo que você poderia estar se dedicando a uma outra questão, um tempo que você poderia estar se dedicando a outra matéria, e você está ali numa única questão. Então, é exatamente nesse momento que é interessante você pegar uma resolução, para que você entenda aquilo ali como se faz e você vai justamente para o próximo nível. Essa é a maneira correta de você fazer, de você proceder. Porque se você ficar travado ali e você não sair daquela posição, isso vai demandar um tempo muito grande de você. E você vai perder muito tempo. E aí você não vai conseguir ir para o próximo nível porque você vai ficar desgastado. Isso vai te desmotivar. Você ficar muito tempo, perdendo muito tempo com uma só questão. Então, você que tem que entender que tem que existir um equilíbrio entre você trabalhar ativamente com o seu cérebro, você fazer de tudo para que o seu cérebro consiga crescer e se desenvolver, e isso você só faz dando um desafio para ele, um desafio na forma de uma questão, e aí você faz com que ele trabalhe ativamente, só que isso tem um limite. Ele já trabalhou, não conseguiu, e aí o que acontece? Você então tem que recorrer sim a uma resolução. É assim que funciona, tá? E aí, se você aprender a estudar dessa maneira, você vai entender que essas resoluções de questões, se você aprender a resolver as questões de uma maneira certa, isso vai te aproximar, você vai entender, você vai ver que isso vai te aproximar de mais de 847 pontos em matemática no Enem, mais do que qualquer outro método que você já utilizou, mais do que você ficar vendo a teoria, fazendo diversos exercícios e não saindo do lugar. Existem os exercícios corretos que você tem que fazer. Não é qualquer exercício de matemática que te leva a atingir 847 pontos em matemática no Enem. É isso que eu quero que você entenda. Existem exercícios que te levam e exercícios que te travam, que na verdade te afastam de atingir 847. Tá? E aí o que acontece? Então vamos supor que você fala assim, eu sou purista, não, eu quero ficar o tempo todo fazendo com que o meu cérebro trabalhe ativamente. E o que acontece se você não utilizar as interpretações de questões a seu favor? Se você simplesmente resolver dessa forma, ficar fazendo tudo à torta e à direito, né? Assim, eu vou ficar tentando até eu conseguir resolver. O que acontece? Provavelmente isso vai custar um tempo muito grandioso do seu preparo. Tá? Isso é muito interessante você fazer sozinho, mas isso tem um limite. E aí o que acontece? Se você gastar tempo demais e levar isso até o dia da prova do Enem, o que vai acontecer é que provavelmente você não vai conseguir se desenvolver suficientemente bem em interpretação de questões. Você não vai conseguir ver as ferramentas matemáticas necessárias para que você consiga chegar na prova do Enem com tranquilidade, utilizar essas ferramentas matemáticas e atingir 847 pontos em matemática no Enem, sem que você tenha se preocupado com a teoria para isso. Então é interessante que você utilize sim as interpretações de questões da maneira certa, tá? Na maneira correta, porque se você demorar muito não vai valer a pena. Tá? Agora, isso é a mesma coisa que você chegar lá na academia e você levantar um peso, querer levantar um peso muito maior do que você realmente suporta. O que vai acontecer? Você vai ficar travado ali tentando levantar aquele peso, o peso não vai se mexer, você vai ter algum ganho com isso, mas não vai ser um ganho tão significativo como se você tivesse, olha só que interessante, uma dica, levantando o peso correto. Então, uma dica aqui que já fica aqui para você é o seguinte, é interessante você imaginar que se você estiver recorrendo demais à interpretação de questões, então alguma coisa está errada. Você tem que acender uma luzinha vermelha aí, porque utilizar a interpretação de questões é interessante, mas se você ficar usando o tempo todo, utilizar isso de muleta, então não é bom. Então é bom que você fique ligado nisso, tá? Tudo tem que ser feito com harmonia, nada de exagero, porque senão, se você estiver exagerando demais, provavelmente você não vai estar trabalhando da maneira mais correta, tá? Então olha só, talvez você me pergunte, poxa, olha só, eu estou travado em uma determinada questão. Não vale a pena eu fazer exercícios de fixação para eu fixar, para eu melhorar a minha base?
Olha só, deixa eu te falar. O que são exercícios de fixação? Exercício de fixação, já pelo nome você já entende. Ele é para fixar um determinado aspecto da teoria. Então, se você ficar fazendo exercícios de fixação, esses exercícios não são os exercícios que você vai encontrar lá no dia da sua prova do Enem. Você precisa trabalhar adequadamente, você precisa trabalhar do jeito correto. Exercícios de fixação não são um tipo de exercício que vai te levar a atingir 847 pontos em matemática. O que são exercícios de fixação? São aqueles exercícios onde não tem nenhum contexto. Simplesmente eles te dão um pedido direto, uma equação matemática, algo de aritmética, uma expressão matemática para você resolver. Esses exercícios, sem ter uma história por trás, sem ter um contexto, eles não te preparam adequadamente para você chegar lá no dia da prova do Enem e atingir 847 pontos. Tá? É importante que você entenda primeiro a interpretar as questões. O seu centro da sua preparação tem que ser a interpretação de questões e nada disso de ficar fazendo um monte de exercícios de fixação. Olha só, fazer exercícios de fixação é a mesma coisa de você ter como centro da sua preparação a teoria. Qual é o problema disso? O problema é que você demora muito tempo para se desenvolver dessa forma. É interessante que você trabalhe desenvolvendo tudo o que você precisa para chegar lá no dia da prova do Enem e atingir 847 pontos em matemática. O que é isso? Tudo que você vai precisar? Você vai precisar aprender a interpretar, você vai precisar aprender a utilizar as ferramentas da matemática, você vai ter que aprender a separar os dados importantes dos que não são importantes, você tem que aprender a começar pelo comando da questão, associar algum elemento gráfico que seja fácil para você pegar, e você fazer essa associação e depois pegar e utilizar e ir mais cirurgicamente para resolver a questão. Isso vai custar menos tempo. Você tem que aprender a fazer questões sem ler todo o enunciado, que isso também faz te ganhar tempo. Você tem que aprender a controlar o seu tempo. Então, por que não trabalhar tudo isso de uma maneira? Em vez de trabalhar vendo a teoria, na teoria você não consegue ver nada disso. Então é interessante, e além disso, a teoria, como eu já falei várias vezes aqui, a teoria é um poço sem fundo. O que eu quero dizer com isso, que a teoria é um poço sem fundo? É assim, ó. Você vai estudando, quanto mais você estuda, mais você vê que você precisa estudar, mais você vê que tem alguma coisa ali que você ainda não conseguiu dominar 100%, algum aspecto da matemática, alguma ferramenta matemática, e você vai atrás dela querendo ir cada vez mais a fundo, mais a fundo, mais a fundo, e quando você acordar, se der conta, o que acontece? Você vai ver que deixou muita coisa de lado. Você ficou perdendo muito tempo com a teoria e quando você for pegar as questões do Enem para fazer, você vai sentir muita dificuldade. Isso já aconteceu com vários alunos meus. Sentirem dificuldades em questões de matemática, mesmo achando que estavam dominando a teoria bem. E elas não conseguiram atingir 847. Então eu digo para você o seguinte, para você atingir 847, centralize na interpretação de questões. É a interpretação de questão que vai fazer com que você jogue um jogo diferente. E da mesma forma que você se entrar na teoria, é ficar fazendo exercício de fixação. Quando você faz esses exercícios de fixação, o que acontece? Você tem a sensação de que está sendo produtivo. E aí você fica fazendo faz outro, e você fica com aquele bem-estar. Opa, como eu produzi, olha quantos exercícios eu fiz. Até mostra para os teus amigos, olha aqui, ó, olha quantos exercícios eu fiz hoje. Fiz um monte de exercício. E aí aqueles exercícios não contribuíram em quase nada para que você atinja 847 pontos em matemática. Por quê? Quando você chegar lá no dia da prova do Enem, você vai perceber que as questões são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Então, você tem que aprender isso. Primeiro ponto é parar de ficar fazendo esses exercícios de fixação. Então, eu devo fazer exercício de fixação para melhorar minha base? Não. Esquece isso, tá? Você precisa, para solidificar a sua base, o que você precisa é de exercícios contextualizados. É isso que você tem que fazer. É assim que você vai solidificar a sua base. Porque você vai solidificar a sua base ao mesmo tempo que você está trabalhando a interpretação de questões e tudo aquilo que eu te falei. Agora, o que são exercícios contextualizados? Exercícios contextualizados são aqueles exercícios que têm um contexto por trás. São baseados na realidade e o Enem, ele pega esses exercícios e cria uma situação-problema para você resolver. Então você tem que pegar eles e utilizar ativamente o seu cérebro para resolver aquilo ali. Para resolver aquele problema de matemática no Enem, você vai precisar
de ferramentas matemáticas ou então da lógica matemática. Mas antes de chegar a utilizar a ferramenta, você vai ter que interpretar a questão, você vai ter que entender o que a questão está falando, você vai ter que entender o que a questão está te pedindo. Porque se você não fizer isso, você vai cair em pegadinha atrás de pegadinha. Então, primeiro você tem que se concentrar para interpretar as questões com eficiência. E aí sim, ao mesmo tempo, você vai estar solidificando a sua base, tá? Agora, se você tentar solidificar a sua base por meio de exercício de fixação, você não vai estar melhorando a sua interpretação de questão e, obviamente, com isso, sem melhorar a interpretação de questões, você simplesmente não vai conseguir atingir 847 pontos em matemática no Enem sem que você precise se preocupar com a teoria, certo? Então, beleza. Agora, olha só. O que acontece? Onde que eu vejo as pessoas mais erram, quando se trata de ver as resoluções das questões? O que eu vejo mais por aí é o seguinte, eu vejo um monte de pessoas viciadas em ver as resoluções de questões. Como assim viciadas em ver as resoluções de questões? É assim, ó, elas têm uma certa dificuldade, elas não conseguem superar aquela dificuldade e elas recorrem direto à resolução. Olha só, existem dois tipos de dificuldade que você pode encontrar diante de uma questão e elas têm os seus motivos de você estar encontrando essa dificuldade. Pode ser que a sua dificuldade seja uma dificuldade que você não vai conseguir transpor com o tempo, né? De 10 minutos, 15 minutos tentando. Isso eu estou falando no meio de um exercício. Então, para esse tipo de dificuldade, sim, é interessante que você veja a resolução. Agora, existe também um tipo de dificuldade que você conseguiria resolver. Então, nesse tipo de dificuldade que você consegue, vai demandar mais tempo. Esquece essa média de 3 minutos nesse momento, por questão que você tem que fazer. Se você estiver no início, você talvez demore mais tempo para fazer questões mais fáceis, não tem problema. Mas se você estiver demorando lá 7 minutos, 8 minutos, de repente vale a pena, eu digo para você que vale a pena você conseguir resolver sozinho do que você recorrer a uma interpretação, uma interpretação já feita lá para você, resolução, desculpe, melhor dizendo, fugiu a palavra, a resolução já feita. Então é interessante você trabalhar com o seu cérebro ativo. Agora, o que pode acontecer com isso? Olha só, existem pessoas que ficam tão viciadas em ver resoluções que elas simplesmente não esperam. Elas se esforçam um pouquinho ali, não conseguem e já vão logo correndo para a resolução. Não pode ser assim. Você tem que aprender a trabalhar com o seu cérebro ativamente. E você só vai conseguir fazer isso se você começar a fazer as questões, muitas e muitas questões, para que você consiga cada vez mais trabalhar dessa forma com o seu cérebro. Agora, o que acontece? Com um erro muito comum que eu vejo nisso aí. O que acontece é o seguinte, o erro maior é a escolha das questões que você vai fazer no seu dia a dia. Você tem que escolher questões que estejam no seu nível. É importante que você escolha questões que estejam no seu nível. Como assim, Marlos? Como assim questões que estejam no meu nível? Olha só. Da mesma forma, eu vou falar do camarada que vai lá fazer musculação. Ele vai lá fazer musculação e ele coloca uma carga muito maior do que ele é capaz de suportar. Eu já dei esse exemplo hoje. Então o que acontece? Ele vai lá e fica travado. Qual era o certo ele fazer? Dele diminuir a carga, dele colocar um peso mais leve. Então, da mesma forma, você que está querendo trabalhar por meio de questões, está querendo estudar por meio de questões contextualizadas, cuidado, tem que ser questões contextualizadas porque é exatamente isso que você vai encontrar lá no dia da sua prova do Enem. Se você quer trabalhar dessa forma, essas questões têm que estar no seu nível, têm que ser condizentes com o seu nível. Ah, mas olha só, eu já separei, peguei questões do Enem, as mais fáceis eu não consigo fazer. Tudo bem, se você não está conseguindo fazer, significa que você precisa de questões contextualizadas que estejam no nível abaixo do Enem, que sejam mais fáceis do que o Enem. Porque se não forem, você vai ter que ficar toda hora recorrendo à interpretação de questões. Então, olha só, a resolução de questões. Então, quanto menos você precisar de resolução, melhor. Significa que você está trabalhando mais adequadamente. Então, isso é uma forma de você medir se você está trabalhando da maneira correta ou não. Se você estiver pegando muita resolução,
ótimo. Quer dizer, se você não estiver precisando de pegar muita resolução, ótimo. Significa que você está trabalhando melhor. Agora, por outro lado também, você não pode pegar questões muito mais fáceis do que você já está acostumado. Muitas questões muito mais fáceis do que você está preparado. Porque é aquele atleta fortão na academia que fica pegando pezinho leve. Isso também não pode acontecer. Então é interessante o seguinte, é interessante que você adeque o nível das questões com a sua realidade de hoje. Se você não fizer isso, ou você vai usar pouco da interpretação, das resoluções de questões, se eu falei interpretação, errei demais, é resolução. Você vai utilizar pouco das resoluções de questões, ou então você vai usar demais, vai fazer a resolução de questão como muleta. Das duas formas, isso vai ser ruim, vai ser prejudicial a você. E você tem que entender que você tem que harmonizar isso, você tem que encontrar um equilíbrio para que você consiga prosseguir, tá? Então, olha só, e aí, fazendo disso da maneira correta, você tem que perceber o seguinte, que antes de você começar a fazer isso, é necessário então o quê? Um nível de organização. Por isso que fazer as questões do Enem prova a prova não é a melhor maneira de você se preparar. Por que não é a melhor maneira de você se preparar, fazendo prova a prova? Porque ao fazer prova a prova, você vai deixar de lado, você vai deixar de trabalhar adequadamente. Por quê? Existem questões que têm um nível muito acima, uma prova do Enem completa, muito acima do que você é capaz. E existem questões que estão no nível muito abaixo do que você é capaz. Desculpe. Então, é interessante você fazer o quê? Você organizar as questões primeiro e não fazer prova a prova. É importante que você organize as questões. Como é que você vai organizar isso? Primeiro, por conteúdo. Você vai pegar os conteúdos mais simples primeiro, para você começar a resolver. Você vai começar do conteúdo mais simples até o conteúdo mais avançado, mas não basta só isso. Não basta só isso. Dentro de cada conteúdo, você tem que organizar as questões da mais fácil até a mais difícil. E isso não só as questões do Enem. Talvez você precise de questões fora do Enem. E provavelmente você vai precisar. Questões contextualizadas que não estejam no Enem, mas que sigam o mesmo padrão, que sigam o mesmo estilo do Enem. Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, se você estiver iniciando e tiver muita dificuldade em matemática, provavelmente você vai precisar de questões que estão fora do Enem, no nível mais fácil do Enem primeiro, para você se preparar. E mesmo você que está mais avançado, você está acertando 30 questões, 32 questões lá nos seus simulados, o que acontece? Você precisa ainda melhorar. E você precisa melhorar em alguns conteúdos da matemática que provavelmente você ainda tem dificuldade. E o que acontece? Talvez nesses conteúdos, você precise também de questões fora do Enem. Mas, repetindo, que sigam o padrão e o estilo do Enem. E mais do que isso, entre uma questão e outra, mesmo você organizando as questões do Enem em níveis de dificuldade, entre uma questão e outra talvez tenha um salto de dificuldade muito grande. Então você talvez precise de exercícios contextualizados fora do Enem que te preparem de uma questão para outra, que faça você mudar de patamar. Entende? Então é importante você entender isso. Essas coisas são importantes para que você se prepare adequadamente. Se você não se organizar dessa maneira, provavelmente você não vai conseguir atingir 847 pontos em matemática no Enem. Então, o primeiro passo é a organização. E outra coisa também que eu quero dizer para você é o seguinte, quando você começa a fazer esses exercícios que estão organizados e você adequa esses exercícios ao seu nível, o que acontece? Cada exercício que você fizer, ele vai te dar combustível para você ir para o próximo nível. Então, isso vai te alimentando. Você vai se sentindo mais autoconfiante, porque você vai olhar assim e vai ver, poxa, eu estou conseguindo fazer esses exercícios. Eu estou conseguindo melhorar o meu desempenho. Isso faz naturalmente com que a sua autoconfiança aumente. E você chegar no dia da prova do Enem com a autoconfiança aumentada é muito importante. É extraordinário. Por quê? Porque isso é o divisor de águas. É isso que separa pessoas que são bem-sucedidas de pessoas que não são bem-sucedidas. Eu, durante a minha preparação, eu sempre tive confiança de que eu ia ser aprovado.
E o vestibular que eu estava querendo era o Instituto Militar de Engenharia. Todo mundo dizia que era um vestibular muito difícil. Naquela época era considerado um dos mais difíceis da América Latina e eu não duvidava que eu ia conseguir. Isso mesmo tendo muita dificuldade. Ao longo de toda a minha preparação, mesmo tendo zerado um simulado, faltando há 4 meses da prova que eu ia fazer, mesmo assim eu acreditei que eu ia conseguir ser aprovado. E foi o que aconteceu, eu fui aprovado. Então a autoconfiança é algo excepcional. É isso que você tem que trabalhar. E quando você pega exercícios muito acima da sua capacidade, você não trabalha a sua autoconfiança porque você não consegue resolver aqueles exercícios. Você fica patinando, você tenta e não consegue. E da mesma forma, se você pegar exercícios muito abaixo da sua capacidade, a sua autoconfiança, tudo bem, vai ser exagerada, mas você não vai trabalhar cognitivamente o seu cérebro para superar os desafios que você vai encontrar no dia da prova do Enem. Tá? Agora, eu sei que a maioria das pessoas estão fazendo essas questões de uma maneira desorganizada, as questões do Enem de uma maneira desorganizada. Então, depois de você organizar isso, você tem que entender qual é o seu nível. Como é que você vai saber qual é o seu nível? Em que nível você está? Você tem que fazer um simulado esse que seja o mais próximo possível da prova do Enem que você vai encontrar. E nesse simulado, qual é o objetivo do simulado? São 2 objetivos principais que um simulado qualquer tem. O simulado, como o próprio nome já diz, é para simular o que você vai encontrar lá no dia da sua prova do Enem. Então você faz esse simulado para se testar, para ver como é que você está. Né? Se a prova do Enem estivesse lá naquele dia ali, como é que você se sairia? Então para isso que serve o simulado, o primeiro objetivo. Né? Para você se testar e ver. Agora, o simulado também, ele além de te preparar, melhor dizendo, ele te testa e você sabe qual é o seu nível. Mas além disso, ele também te prepara para as condições que você vai encontrar no Enem. Ou seja, você pode trabalhar ali as suas estratégias, você pode trabalhar ali o seu comportamento, como é que você vai realizar a ordem que você vai fazer as questões. Porque o simulado é o que você vai encontrar lá no dia da sua prova do Enem. Você trabalhar melhor o seu tempo. Então, para isso tudo serve. Agora, o simulado, se você utilizar ele com o objetivo de saber em que ponto você está, quantas questões você está acertando. Então, isso vai te dar uma ideia de qual o seu nível. Se você estiver acertando poucas questões, digamos, entre 10 até 15 questões, significa que provavelmente a sua capacidade de interpretação não está lá tão boa. Então, o que você tem que fazer? Você tem que mesclar o aprendizado de interpretar as questões de matemática eficientemente com também a utilização das ferramentas da matemática nessas questões mais simples. É isso que você tem que começar a fazer, uma mescla dessas 2 coisas. E você só consegue fazer isso, estudar essas 2 coisas ao mesmo tempo, se você estiver trabalhando com questões contextualizadas. Eu sei que não basta só isso, você também precisa do fator tempo. O fator tempo é essencial para que você consiga melhorar o seu desempenho, porque lá no dia da prova de matemática você não vai ter todo o tempo do mundo para fazer. Ainda tem outras matérias para você fazer. Então como é que você trabalha também esse fator tempo? Em toda questão que você fizer, isso é só uma dica, tá? Para você melhorar o seu tempo, mas em toda questão que você fizer, você tem que cronometrar. Isso é essencial para você fazer. Você precisa cronometrar as questões se você quiser mudar de nível, tá? Agora, essa organização também é essencial pelo seguinte, você está lá organizando, por que você precisa de organização das questões da matemática? Pelo seguinte, a matemática, entre todas as matérias, é que tem a maior interdependência entre os conteúdos. Então, se você não organizar, corre o risco de você pegar questões, olha só, que são mais complexas, que você vai precisar de um nível de complexidade maior. Por quê? Porque ela depende de outros conteúdos. Então, por exemplo, você está lá estudando matemática financeira, você vai precisar de porcentagem. Você está estudando porcentagem, antes você vai precisar de operações com números decimais e por aí vai. Então, existe uma sequência lógica dos conteúdos que você tem que abordar para que você consiga trabalhar eficientemente e atingir 847 pontos em matemática no Enem, sem que você precise se preocupar com a teoria. Então, não é simplesmente sair fazendo exercício, existe toda uma técnica por trás para que você consiga melhorar de uma maneira
eficiente, tá? E aí sim, olha só o que acontece. Qual é a melhor maneira que você vai utilizar que você vai utilizar as resoluções das questões? O que acontece é assim, ó. Você tem que agrupar. Quando você agrupa os conteúdos, as questões de matemática por conteúdo, você vai perceber e também você vai começar a perceber os padrões do Enem. Então, olha só, várias questões você dentro do mesmo conteúdo você vai agrupar. De repente, na primeira questão daquela ali, você precisa ver como se faz. Então, você precisa de uma resolução, ou em texto ou em vídeo. Mas depois daquilo, não tem mais necessidade de você ver, porque as questões elas vão se repetindo. Então, questão a questão, você não precisa mais ficar vendo toda hora uma resolução. Você tem que sair desse vício, largar esse vício. Por quê? Porque a cada questão agora, você já viu uma resolução inicial e agora um monte de questões você consegue fazer sozinho. Lembra? Eu quero que você aprenda a trabalhar com o seu cérebro ativamente, que é da forma que você tem que trabalhar quando chegar lá no dia da prova do Enem, porque vão te dar um monte de questões para você resolver. E você só vai conseguir resolver se você tiver aprendido a trabalhar com o seu cérebro ativamente durante toda a sua fase de preparação. Tá? Agora, é lógico que vale a pena você gastar tempo para organizar essas questões, senão você vai simplesmente se perder no caminho. Agora, qual é o principal indicador que vai mostrar que você está indo no caminho certo? Eu já falei isso aqui. É justamente a quantidade de resoluções que você vai ter que ver, certo? O ideal é que você veja resoluções no início, quando você estiver mudando de nível, quando você estiver mudando de conteúdo, quando você estiver mudando de grupo de questões que são parecidas no Enem. Aí sim é interessante você ver uma resolução. Se você não estiver vendo resolução nenhuma, é importante que você veja se você está fazendo questões no seu nível. Talvez você precise aumentar o nível das questões que você está fazendo, pegar questões mais difíceis. Tá? Agora, ficar vendo resolução a todo momento também não é. Então, você tem que usar isso, a quantidade de resoluções que você está vendo no seu dia a dia, como um parâmetro para medir se você está pegando exercícios condizentes com a sua capacidade, condizentes com o nível que você está agora, certo? Isso é muito importante. E se você se preparar dessa forma, é lógico que você se capacitando para interpretar as questões de matemática, obviamente, isso já de cara já vai te ajudar em química e física. E além disso, como todas as questões do Enem são contextualizadas, você trabalhando as questões de matemática, você vai melhorar todas as questões do Enem. Você vai ver que você vai melhorar como um todo nas questões do Enem. Tá? Então, também é importante ressaltar aqui que atingir 847 pontos em matemática no Enem é mais fácil do que em qualquer outra matéria. Você talvez imagine assim, vou tentar fazer 847 em linguagens. Você vai ver que não dá para fazer isso. Por exemplo, em 2020, a maior nota em linguagem foi em torno de 801, 802. Ou seja, não dá para você fazer 847 em linguagens sempre. E mesmo assim, às vezes que foram a nota máxima, a maior nota de todas do Enem em linguagens, ela se aproximou de 847. Ficou ali em torno de 847. Ou seja, é bem mais difícil. Enquanto matemática, todo ano ela passa de 900 pontos a nota máxima. Então é muito mais fácil você atingir 847 em matemática do que em qualquer outra matéria. Tá? Isso também vale para ciência da natureza. Lógico que ciência da natureza, a nota máxima é um pouco maior do que em linguagens, mas também vários e vários anos, se eu não me engano, só em 2 ocasiões, desde 2009 até aqui, que ciência da natureza passou de 900 pontos. Ou seja, matemática, em todas as ocasiões, matemática passa dos 900. Teve até um ano que ela passou de 1000 pontos. A nota máxima em matemática foi acima dos 1000 pontos. Então, isso é para que você entenda que vale a pena sim você se dedicar para atingir 847 pontos em matemática no Enem. E sem se preocupar com a teoria. Porque sem se preocupar com a teoria, com certeza vai sobrar mais tempo para você estudar para outras matérias. E aí você vai se dar muito bem no Enem lá para você escolher a faculdade que você sempre quis. Então, é isso. Essa foi minha mensagem de hoje, foi meu recado de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer comentário pode escrever. Meu objetivo aqui é fazer com que você atinja 847 pontos em matemática no Enem, sem que você precise se preocupar com a teoria. Então, qualquer dúvida relacionada a isso, por favor, só pergunte e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.